E aí, galera, beleza? Nós estamos aqui mais uma vez, professor Fernando Paiva, para gravar uma videoaula para a galera do segundo ano da Escola Flávio Marcílio, aula de Sociologia, beleza? Nós vamos aqui, estávamos no capítulo 6, Poder Político e Estado. Revisando um pouco, né? O que nós vimos, nós falamos sobre o poder, aí nós falamos das formas de exercício de poder, o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, certo? Já falamos muito em sala de aula. Falamos também do poder legítimo e as formas de dominação, certo? Tem o poder legítimo e o ilegítimo, ou não legítimo, e tem as formas de dominação, a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal, certo? E aí, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui, dar continuidade à aula, né? Chama aí a galera que não está por dentro ainda para assistir a aula, certo? Sociologia segundo ano, certo? A galera que está displicente aí, tem que voltar a estudar, tem que levar a sério, que dá certo. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Bom, então nós vamos falar sobre as formas de governo, né? Nós temos aqui a república e a monarquia, né? Antes, bem antes, lá na antiguidade, o Aristóteles falou da monarquia, né, da aristocracia e da democracia. A monarquia é o governo de um só, a aristocracia é o governo de uma elite e a democracia é o governo do povo, né? Hoje não, hoje depois do Maquiavel nós passamos a ter monarquia ou república, tá certo? Claro que nós temos a monarquia, sim, só falando que a corrupção dessa monarquia, ou a corrupção dessa aristocracia pode ser chamada também no decorrer da história de oligarquia, né? A corrupção dessa democracia pode ser chamada de demagogia, né? Nós temos muito. E a corrupção da monarquia é a tirania, a ditadura, tá certo? Bom, mas dentro da monarquia e da república, nós temos os sistemas de governo. O sistema de governo pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. A monarquia, ela hoje em dia, ela não existe mais aquela monarquia sem o parlamento, né? Sem uma constituição e tudo. Hoje em dia as monarquias, como por exemplo a britânica, né? Na Inglaterra, a monarquia ela é uma monarquia parlamentar ou uma monarquia constitucional. Isso acontece na Inglaterra desde as revoluções inglesas, né? A puritana e a gloriosa, né? Desde aquela época. Você deve ter estudado isso em história. Bom, mas a república, ela geralmente existe com um presidencialismo, mas ela também pode existir com um parlamentarismo. Como é uma república, uma monarquia parlamentarista ou uma república parlamentarista, a diferença é que ela tem um cargo do primeiro-ministro, certo? O primeiro-ministro, ele é o chefe do governo, certo? Mas aqui, seguindo as páginas do livro de vocês, viu? Muito bom, ó, Sociologia em Movimento. Meu tá meio velhinho, mas é bom, cansado de guerra, mas só o filé. Bom, formas de participação dos partidos políticos, né? Os sistemas dos partidos. Aí nós temos o monopartidarismo, né? Nós temos o bipartidarismo e nós temos o pluripartidarismo. Monopartidarismo é um exemplo do partido chinês, né? Lá na China só tem um partido e acabou-se. Um exemplo de bipartidarismo nós temos nos Estados Unidos hoje, democratas e republicanos. Um outro exemplo de bipartidarismo, né, existiu no regime militar no Brasil, que existe a Arena e o MDB. Só tem apenas dois partidos. Bom, e o pluripartidarismo é o que nós temos no Brasil hoje, né? São muitos partidos, vários partidos, muitos partidos para comer, entre aspas, comer a verba partidária, né? Que vai tanto dinheiro dos nossos impostos, vai muito dinheiro para os partidos políticos. Para quê? Os partidos políticos recebem grana para poder fazer as suas campanhas. Ora, nada mais justo. Só que não, né? Fazerem suas campanhas, tudo, gastam muito dinheiro com as campanhas aí, milionárias, né? E tudo. E aí? E aí que é para eles
os nossos representantes do povo, aqueles que se candidatam para ajudar a sociedade, para ajudar a maioria da população, eles, chamados políticos, é para eles fazerem de tudo por nós mesmos, mas é complicado, né? Bom, pessoal, já que eu estou falando desse assunto, na semana passada eu passei para vocês uma... tá com 2 semanas, eu passei para vocês lerem as 2 primeiras páginas do capítulo 7, certo? E aí na página 173 tem aí democracia. Eu pedi a atividade para casa era só para você definir, conceituar democracia. Aí tá aqui, ó, tão facinho, mas espero que vocês tenham feito. A democracia é assim um regime político que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da população mediante eleições regulares para os cargos administrativos do país, do estado e do município. Então, a democracia, demo, quer dizer povo, cracia vem do grego kratos, quer dizer poder ou governo. Então, o governo do povo, ou poder do povo. Isso existe no Brasil? Sim ou não? Existe, mas... Ou não existe? O que vocês acham? Então, assim, democracia é o governo do povo. Mas como é que pode ser essa democracia o governo do povo, professor? Se a gente não manda em nada? Bom, existem 2 tipos de democracia, né? A democracia direta e a democracia indireta, ou a democracia representativa, certo? A democracia direta, o maior exemplo disso é a democracia dos gregos antigos, da Grécia Antiga, certo? Nessa democracia, todos os cidadãos participavam do poder. Olha aí que coisa maravilhosa. Democracia mesmo, democracia direta. Todos os cidadãos participavam do poder. Só que quem estudou história sabe, né? O professor de história pode confirmar isso aí, que todos os cidadãos participavam do poder. Só que tem um detalhe, nem todo mundo era cidadão. Mulheres não eram consideradas cidadãs, estrangeiros não eram cidadãos, escravos não eram cidadãos, e os menores de idade também não eram cidadãos. E aí, o que é que sobra? Sobrava cerca de 10% da população, certo? Muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, é o primeiro exemplo de democracia da história, tá certo? A democracia representativa, ou a democracia indireta, ela já é bem diferente, porque é a democracia que nós temos hoje no nosso país, no Brasil, na maioria dos países, né? Democracia representativa, porque nós elegemos representantes do povo. Olha que maravilha. Elegemos representantes do povo. Então, existem pessoas idôneas, pessoas que são chamadas de políticos, que eles se candidatam para representar a nós todos. Representar a todos nós, certo? E aí? O problema é que, será que eles representam a gente? Esses representantes do povo geralmente são latifundiários, empresários, industriais, donos do capital, como Marx chama, né? E nós somos o quê? Nós somos o povo, né? Nós somos os trabalhadores em geral, que nós não somos donos do capital, nós só temos o nosso trabalho para oferecer, né? Somos, como Marx chama de prole, a nossa prole que nós temos. Nós somos chamados de proletariado. Bom, então, no Brasil nós temos esses representantes do povo. Se você acredita neles, continue votando, certo? Não vou entrar muito nesse detalhe, não vou fazer apologia, porque você já sabe que eu faço na cara na sala de aula, mas que eu não faço não. Bom, e como a democracia representativa não estava indo muito, não é muito assim, vamos dizer, o pessoal não leva muito, não confia muito, né? Então foi criada a democracia participativa, que é uma maneira de aprimorar a democracia representativa ou indireta. Como assim? Democracia participativa visa propiciar uma ação política mais igualitária, baseada em grande número de grupos sociais que, articulado em rede, contribuem para orientar as ações governamentais no sentido de atender às necessidades da maioria dos cidadãos. É uma porra bonita de ler, né, mas está na página 176. E ele diz assim, por meio de reuniões comunitárias, propostas são coletadas, prioridades são votadas, e com base nessas emendas é elaborada a lei orçamentária anual. Então, assim, tipo, alguns estados do Brasil, né, algumas prefeituras também fazem o orçamento participativo. Tem reuniões
em que as pessoas podem, os representantes da comunidade, né, de associações, sindicatos e tudo, podem participar para eleger alguns assuntos que são prioritários, que devem ser vistos com mais atenção pelo governo, pelos governos, certo? Assim que o povo é mais participativo nessa democracia, tá certo? Bom, para terminar, eu vou passar uma atividadezinha, olha aí, pessoal, só 10 minutos até agora de aula, certo? Então, para terminar, eu vou passar uma atividade, é muito simples, vocês vão ver nesse capítulo 7, num quadrinho de cor diferente, não sei se é rosa ou é marfim, na página 175, vocês vão ver aí a palavra ostracismo. Ostracismo, uma prática da Grécia Antiga. A atividade é só essa, vocês vão explicar o que era esse ostracismo na Grécia Antiga e será que podia ser usado nos dias de hoje? Dê a sua opinião e comente sobre isso, tá certo? Para terminar o vídeo, pessoal, vou pedir mais uma vez, meus amiguinhos, bote isso na sua cabeça, convide seus amigos, bote lá no grupo do WhatsApp da turma. Galera, vamos assistir a aula, tá tendo atividade, vamos fazer as atividades. Olha só, o primeiro bimestre já foi fechada a nota. O segundo bimestre, ninguém sabe quando é que vai terminar essa pandemia. Então o que acontece? Será que nós vamos esperar fazer prova na escola? E se não tiver prova na escola no segundo bimestre? Se a nota do segundo bimestre também for através das atividades que estão sendo passadas para casa? Então vocês precisam participar, coloquem isso na cabeça da galera, tá certo? Porque senão vão ficar sem nota, tá certo? Nota do primeiro bimestre nós já estamos fechando, né? E do segundo bimestre a gente tem que fechar no final de junho, tá bom? Vamos participar, convido a galera, um beijo em todos.